Hoje o objetivo nosso será discutir um pouquinho uma estratégia, né? Pensar uma estratégia de como lidar e como tornar a nossa jornada dentro da filosofia menos fragmentada e menos difícil, né? Vocês já devem ter percebido pelos primeiros textos que muitas vezes a abordagem filosófica é sempre muito abstrata. Então é interessante a gente ter uma estratégia que nos permita fazer sentido, né, sobre os nossos temas e, à medida que a gente avançar, a gente consiga ter um quadro geral do tema, da questão ou das questões filosóficas que nós estamos abordando. Tá? Então, o nosso objetivo é esse, é ter uma discussão um pouco, vamos dizer assim, chamar metodológica sobre como estudar, como conduzir, como se portar diante dos textos, das aulas e do curso como um todo de filosofia, seja qual for a área da filosofia, seja aquele aluno, como alguns de vocês, um curso de graduação em filosofia, onde você vai ter várias matérias históricas e temáticas, seja aqueles que estão fazendo alguma disciplina pontual, como filosofia do direito, introdução à filosofia, problemas filosóficos, enfim. Né? O principal é o seguinte: a filosofia, diferentemente das ciências, é uma matéria extremamente dependente da nossa capacidade reflexiva. Embora nós tenhamos uma relação direta com os problemas filosóficos dado pelas situações da vida, né, a filosofia não é uma área do conhecimento que se baseia na nossa percepção empírica do mundo. Então nós somos dependentes da nossa reflexão e da interação, do debate, né, da disputa racional, né, com os pares. Nós podemos fazer isso de duas formas principais. Nós podemos fazer isso com os nossos colegas e com os professores, e nós podemos fazer isso com os autores. Tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que as leituras filosóficas, os textos filosóficos, eles devem ser encarados como pessoas que têm uma determinada posição sobre um problema específico, tá? E que nos apresenta essa posição, pessoas que tiveram tempo, que se dedicaram a esse tema e que, portanto, têm uma certa maturidade e profundidade na sua reflexão, mas que nos colocam uma posição. E a primeira pergunta que nós temos que fazer diante de um texto desse nós concordamos com o que está sendo dito ali? Ele apresenta razões suficientes para nós concordarmos com a posição que ele está apresentando? Então veja que as leituras de textos filosóficos, elas são essencialmente um diálogo, só que um diálogo com uma pessoa que não está na nossa frente, um diálogo que é onde nós escutamos mais do que falamos, mas que em algum momento nós também vamos falar. E o que momento é esse? É o momento em que nós vamos apresentar o texto, nós vamos fazer uma resenha, nós vamos nos posicionar com relação ao texto. Então, uma leitura filosófica, para ela ser de fato útil e fazer algum sentido para quem está buscando conhecimento, é aquela em que você se posiciona com relação à visão do autor. Né? Se você concorda ou não concorda e por que você concorda ou não concorda. Tá certo? Ou se você não concorda ou desconfia das razões, embora você ainda não tenha razões suficientes. E aí você já tem um motivo para procurar o próximo texto, que é exatamente tentar encontrar as razões que vão te fundamentar para que você construa um discurso contrário àquele texto original. Então, e a outra forma é o discurso, a conversa, o debate direto por meio dos recursos, seja em sala de aula, seja nos fóruns de discussão, seja nas aulas online. Nós vamos ter oportunidade de ter algumas aulas nessa direção. O outro aspecto fundamental no estudo da filosofia e que talvez seja muito importante, e eu, na época que era estudante, senti falta desse tipo de orientação, é que nós passamos, ao estudar filosofia, muitas vezes por 2.500 anos de acúmulo de conhecimento, de reflexões, diferentes escolas, autores, problemas, épocas, e isso muitas vezes nos deixa assim perdido e nos coloca perguntas se nós vamos ser capazes de aprender tudo aquilo. A saída e o antídoto para isso é o seguinte: é nós pensarmos que a filosofia ela trata com questões que são bastante naturais e que surgem na nossa relação
com o dia a dia. Questões do tipo, existe um certo ou errado, né? Existe um fundamento objetivo que nos permita com clareza discernir como nós devemos agir nas diversas situações. O que nós podemos saber com segurança? O que existe de fato no mundo? O que o mundo nos apresenta? Quais são as dificuldades que surgem, que nos são apresentadas no nosso esforço de conhecimento, né? Existe uma noção de justiça absoluta que nos permita organizar a sociedade, né? Enfim, são questões como essa que estão colocadas por qualquer pessoa com racionalidade e que está inserida num contexto, né? Você vê muitos jovens de 14, 15 anos fazendo esse tipo de reflexão. O que acontece é o seguinte, ao longo da história, e por serem tão naturais, essas questões foram pensadas em diferentes épocas por diferentes pessoas, né? Mas são elas que fazem, vamos dizer assim, que nos fornecem um fio condutor para a gente percorrer toda essa história, toda essa diversidade de pensamentos, tá? Então, a minha sugestão para vocês é o seguinte, toda vez que vocês se depararem com uma escola, com um texto, com um autor, né, de filosofia, vocês se perguntem qual é a questão fundamental que ele procura responder, tá certo? E se você tiver uma coleção de meia dúzia de questões fundamentais, e são fáceis de encontrar, o que podemos saber, o fundamento objetivo da justiça, da beleza, enfim, sobre o que há no mundo, uma coleção de questões dessa, você vai organizar toda a sua trajetória na filosofia em função dessas questões. Isso vai fazer esse percurso ter muito mais sentido, ficar muito mais fácil de você formar uma compreensão da totalidade do conhecimento, da tradição filosófica ocidental. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Sejam muito bem-vindos. Até logo.